Olá, pessoal. Vamos dar sequência aqui. Então, vamos para o segundo exemplo, né, que eu vou gravar de algumas atividades de estudos que ficou disponível para vocês, né, que trata de espaço vetorial. Ok? Então, dando sequência, nós temos aqui a próxima atividade de estudo, que estava lá no banco de questões de vocês, né, que é referente à unidade 3. Né? Então, era uma questão assim. Eu tenho 4 conjuntos aqui munido com certas operações, definições de operações, né? E a gente quer saber se esse conjunto, conforme essas operações, forma ou não forma um espaço vetorial. Ok? Então eu tenho o conjunto 1, 2, 3 e 4. Ok? De um modo geral, questões desse jeito, que é para provar se um conjunto, determinado conjunto, é um espaço vetorial, tá? Quando que não vai ser espaço vetorial? De um modo geral, ele não vai ser um espaço vetorial quando as definições, essas operações, têm alguma coisa um pouco fora do comum. Né? Agora, se as operações foram as usuais que nós conhecemos, não tem nenhuma invenção, né, diferente, então, de um modo geral, é considerado, provavelmente, seja um espaço vetorial. E para ser um espaço vetorial, nós temos que mostrar 8 axiomas, 8 propriedades, né? Sendo que 4 delas é referente à adição e as 4 outras, né, referente à multiplicação por um escalar, por um número real. Ok? Então, dado aqueles 4 conjuntos, né, quais são espaços vetoriais? Né? Então, na verdade, são esses 4 itens, né, esses 4 conjuntos, todos formam um espaço vetorial conforme a definição, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, lá na página 104 do nosso livro, né, tem os 8 axiomas, ou as 8 propriedades, né, que tem que ser satisfeita e verificada para provar que determinado conjunto com certa operação forma um espaço vetorial. Okay? Então, eu dei um print da tela, aqui estão os 8 axiomas, ok? Então, o primeiro conjunto, chamei de M aqui o conjunto das matrizes cuja a segunda coluna é zero, nula, né? Então, prove que isso aqui é um espaço vetorial. Então, devemos verificar as 8 propriedades conforme a definição de espaço vetorial. Ou seja, se eu somar duas matrizes lá, né, eu posso comutar, né, a ordem das somas, né, das parcelas, não altera a soma, né, a grosso modo, né, mas a gente está tratando de matrizes, né. Então, vamos lá. Então, qualquer matriz M que pertence a desse conjunto M, né, qualquer matriz desse conjunto M vai ter a segunda coluna nula, ok? Então, sejam A e B duas matrizes em M. Então, vamos pegar a matriz A e somar com a matriz B. A gente quer provar que A mais B é B mais A. Então, a gente substitui aqui as coordenadas da matriz A. São duas matrizes quaisquer em M, né? A matriz B. Bom, mas eu sei como as operações são as usuais, né? Então, eu posso somar A1 com mais A2, depois 0 mais 0, B1 com B2, né? E 0 mais 0. Agora, cada elemento dessa matriz, né, corresponde a um número real. Então, a ordem das parcelas não altera a soma, ok? Então, aqui dentro, A1 mais A2 é a mesma coisa que A2 mais 1, porque cada elemento aqui é um número real. Estou nos números reais e eu sei que as propriedades, a propriedade da adição aqui, da comutatividade, né, com os números reais, isso é válido. Então, eu vou mudar a ordem desses dois camaradas aqui. Bom, e agora, como eu quero fazer que A mais B é igual a B mais A, então eu vou ter que separar isso aqui como soma de duas matrizes. Então, eu vou separar isso aqui como adição de duas matrizes. Certo? Então, eu separei de modo conveniente, obviamente. Isso aqui, quem que é? Essa daqui é a matriz B e esta outra aqui é a nossa matriz A. Portanto, A mais B é igual a B mais A. Ok? Então, como é esse conjunto dessas matrizes, né? A gente definiu ela conforme as operações usuais, então vai ser bem fácil, bem simples. Né? Então, portanto, A mais B é igual a B mais A. Vamos agora para o item 2, né? Sejam A, B e C, 3 matrizes em M. Então, a gente vai mostrar que A mais... Tanto faz eu somar B mais C e depois A, como somar A mais B e, por último, um C. Então, claro, nós temos uma expressão matricial, né? E que tem parênteses, então primeiro eu tenho que eliminar o parênteses, fazer a operação está dentro do parênteses. Então, A mais matriz B mais a matriz C. Ok? Então, aqui a matriz B
C e a matriz A. Aqui, dentro do parênteses, eu vou fazer essa adição de matrizes, sei fazer isso sem problema nenhum, e vou acabar eliminando os parênteses. Bom, agora aqui eu sei somar essa matriz com essa outra matriz. Então é só somar seus elementos correspondentes. Ok? Então somei a 1 mais a 2 mais a 3, 0 mais 0, e etc e tal. Agora, como eu tenho uma matriz aqui, né, em que cada elemento é a soma de 3 parcelinhas, eu posso desmembrar isso aqui como soma de duas matrizes. Claro, de modo conveniente, né? Perceba que eu quero que agora o A e o B estejam no parênteses e o C esteja para fora. Então, o A3, o B3, o 0 e o 0 eu vou tirar para fora, né, dessa matriz, formando uma outra matriz que está aqui, que é a nossa matriz C. E agora essas duas aqui eu vou pôr dentro do parênteses para depois separar como soma de duas matrizes A mais B. Então, aqui eu separei essa matriz como soma dessas duas matrizes, tá certo? E daí, por último, isso aqui vai ser a matriz A, aqui é a matriz B e aqui é a matriz C. Aqui, portanto, A mais B é igual a B mais C, ok? Da mesma forma aqui, agora eu tenho que, na axioma 3, eu tenho que provar que, dada qualquer matriz em M, existe uma matriz chamada de matriz nula, de forma que eu somo com a matriz A e não altero o valor, né? É como se fosse o zero, né? O nosso querido zero, que não faz diferença, é o elemento neutro da soma. No caso das matrizes, é a matriz nula, né? Cujos todos os elementos são iguais a zero. Então, A, dado uma matriz A qualquer em M, tem que A, que é AB 0, 0, mas claro que essa matriz 0, 0, 0 está em M, né? Por quê? Como eu sei que ela está em M, professor? Porque eu tenho 0 e 0 na coluna aqui. Então, aqui eu vou somar 0 mais, A mais 0, 0 mais 0, B mais 0 e 0 mais 0. Bom, eu sei que A mais 0 é um número real, que é A, Bzinho é um número, B mais 0 é B, e 0 mais 0 é 0. Certo? Bom, mas quem que é Azinho, Bzinho, 0, 0? É justamente a nossa matriz A procurada. Portanto, A mais 0, né, A que é uma matriz em M, mais essa matriz 0, que é uma matriz em M, dá o próprio A. Portanto, existe o elemento neutro para adição nesse espaço vetorial. Então, o axioma 3 fica verificado. Agora, nós vamos para o axioma 4. Ok? Então, qual que é o axioma 4? Dado uma matriz A qualquer que está em M, eu tenho que mostrar que existe uma matriz oposta, chamada de matriz oposta, que está em M, cuja soma dá o elemento neutro. Tá? Então, a matriz A é 0, A, B, 0, 0 aqui. E está em M, porque a segunda coluna é 0. Obviamente, a gente vai tomar uma matriz, né, de modo que anule todo mundo. Então, é menos A, menos B e 0, 0, que obviamente ela também está em M, né, que eu tenho 0, 0. Tá certo? Bom, então o que a gente vai fazer? Então vamos somar as duas e mostrar que realmente vai dar um elemento neutro. Se der o elemento neutro, é porque essa matriz é a matriz oposta. Então A mais menos A, que é essa matriz A mais a matriz menos, menos A. Então vai ficar A mais menos A e B menos B. Aqui, só eliminei o parênteses. Agora que eu vou fazer a adição aqui. Então, A mais menos A, 0 mais 0, B mais menos B e 0 mais 0. Ok? Bom, mais com menos a gente sabe que é menos A, né? E mais com menos vai dar menos B aqui. Ok? Então, já fiz direto aqui. Agora, A tirar A vai dar 0, B tira B também vai dar 0. Então, eu mostrei que existe uma matriz menos A, de modo que eu somo com a matriz A da matriz nula, ou elemento neutro, né, conforme está aqui. Agora, portanto, A mais menos A é igual a matriz nula. Então, existe realmente a matriz oposta, cujo soma os termos da matriz nula. Então, esses 4 foram os axiomas referentes à adição. Agora, eu vou fazer referente a quem? A multiplicação. Os outros últimos 4 axiomas, certo? Então, se eu verificar esses outros 4, completa os 8 axiomas e, portanto, ele é um espaço vetorial. Então, 5. Então, dado uma matriz A em M e alfa, beta, números reais, temos o seguinte. Eu tenho que mostrar que a alfa que multiplica beta alfa é igual a alfa, beta, entre parênteses, que multiplica A. Então, vamos lá. Alfa está para fora do parênteses, beta A está dentro do parênteses, mas a matriz A é a B, 0, 0. Beta eu sei multiplicar.
beta vezes A, beta vezes 0, beta vezes Bzinho e beta vezes 0. O beta eu posso jogar ele lá dentro. Bom, agora aqui é o número real. Beta A, beta 0, beta B, beta 0. Beleza, é uma matriz, né, com 4 elementos. Bom, eu sei que eu posso multiplicar um escalar pela matriz, né, são as operações usuais. Então, eu posso jogar alfa lá dentro. Ok? Então, joguei o alfa lá dentro, porque a operação é usual. Bom, mas eu posso fazer o que aqui? Então, tem alfa, beta e A, que são 3 números reais. Então, eu posso multiplicar alfa, beta primeiro, para depois multiplicar o A. O Azinho. A mesma coisa. Então, eu posso fazer alfa, beta dentro do parênteses, para depois multiplicar o número que está aparecendo ali. Então, eu coloquei ele no parênteses. Perceba que eu tenho alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Claro que eu fiz de propósito. Tem quatro números, né, alfa, beta, que multiplica os termos da matriz. Então, digamos, ele é um fator comum, né, em todos os termos da nossa matriz. Então, eu posso tirar ele para fora, né, fazer o contrário do que nós fizemos no início. Então, eu tiro ele para fora, apareceu aqui, alfa, beta. Bom, mas quem que é essa matriz que restou aqui? É justamente a matriz A. Portanto, alfa, que multiplica beta A, é igual a alfa, beta, que multiplica a matriz A. E, portanto, essa propriedade é válida para multiplicação por escalar no conjunto das matrizes. Axioma 6. Então, dado uma matriz A pertencente a M, perceba que aqui eu não precisei colocar o A1, B1. Quando que eu coloco o Azinho 1, Bzinho 1, A2, B... Quando eu tenho a matriz A, a matriz B, a matriz A, B, C. Daí a gente coloca os índices aqui para dizer que são matrizes quaisquer, não necessariamente iguais. Mas como eu só tenho uma matriz agora aqui, por exemplo, para provar esse axioma, então basta que seja 0, 0 na coluna, que eu posso chamar de XY aqui na primeira coluna, porque eu só tenho uma matriz. Agora, se tivesse a matriz A e matriz B, tinha que colocar os índices aqui embaixo. Bom, seja A e alfa, beta números reais. Tá? Então, eu tenho que provar que alfa mais beta vezes A é alfa A mais beta A. Ok? Então, tem que provar que eu posso fazer a propriedade distributiva aqui com relação ao escalar, ao número e à matriz A. Então, vamos lá. Alfa, beta, que multiplica A, substitui a matriz A, pego isso que está dentro do parênteses e jogo lá dentro multiplicando os 4 termos. Por que eu sei fazer isso? Porque é a operação usual que nós já conhecemos. Agora aqui, pessoal, cada elemento desta matriz, desses 4 elementos, forma um número real. Eu sei que existe a propriedade dos números reais, né, a propriedade distributiva, que eu posso fazer Azinho vezes alfa mais Azinho vezes beta. 0 vezes alfa, 0 vezes beta. Bzinho vezes alfa e Bzinho vezes... Então, a cada entrada de elemento da matriz é o número real que vale a propriedade distributiva com relação... Porque eu estou falando com os números reais lá dentro. Então, eu posso distribuir o Azinho e o Bzinho e os demais zeros. Como eu quero transformar isso aqui como soma alfa A, beta A, então soma, né? Então, eu vou fazer isso aqui como soma de duas matrizes, ok? De forma conveniente. Claro que a primeira matriz só vai poder ter alfa e a segunda parcela, a segunda matriz, perdão, vai ter que ter apenas beta. Bom, agora eu tenho alfa, que é fator comum nesta primeira matriz, e o beta, que é fator comum nessa segunda matriz. Então, eu vou tirar tanto alfa para fora quanto beta. Obviamente, quando eu tiro o alfa e tiro beta, o que nos resta é justamente quem? A matriz A. Portanto, alfa mais beta vezes A é alfa A mais beta A. Certo? Sem mágica, sem truque, apenas utilizando as definições usuais e as propriedades dos números reais. Axioma 7. Então, dados A e B em M e alfa um número real, mostra que alfa que multiplica A mais B, tá? Eu posso ficar alfa A mais alfa B. Como eu tenho duas matrizes, A e B, duas matrizes genéricas em M, então agora eu tenho que pôr os índices aqui, tá? Então, alfa que multiplica A mais B, então aqui está a matriz A e a matriz B. Bom, eu tenho alfa, um parêntese e uma adição. Primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Então, eu sei somar duas matrizes. É só somar A1 mais A2, 0 mais 0, B1 mais B2 e 0 mais 0. Bom, agora não tenho parênteses, eu tenho um número alfa, que é o número real que multiplica, né, a matriz. Então, é só pegar o alfa e jogar todo lá dentro, multiplicando cada uma dessas 4
adições, né? Somas, né? Então, joguei lá, ó, mas como tem mais do que uma parcela, eu tenho que colocar entre parênteses. Opa, professor, aqui dentro então é o número real? Sim, então eu sei multiplicar alfa vezes esse e alfa vezes esse. Se aqui é o número real, eu posso fazer isso. Perfeito, então eu vou fazer a propriedade distributiva com relação aos números reais em cada elemento dessa matriz. Então, fiz a distributiva de alfa. Lembrando, eu quero chegar em que alfa A mais alfa beta, alfa A mais alfa B. Então, tem que separar isso aqui como soma de duas matrizes, de forma que uma matriz vai ter elementos da matriz A, ou seja, A1, B1, 0, 0, e a outra parte tem os elementos da matriz B. Então, vai ter A2 e Bzinho 2. Então, separando essa matriz como soma de duas matrizes de modo conveniente, chegamos nisso aqui. Alfa é fator comum em todos, aqui eu posso tirar para fora. Alfa também é fator comum aqui, eu vou tirar para fora, ok? Quando eu tiro o alfa para fora, vai sobrar justamente quem aqui? A, matriz A. E aqui quem que vai ser? A nossa matriz B, né? Portanto, né, alfa A mais B, não coloquei aqui, vai ficar alfa A mais alfa B, tá, pessoal? Só complementa aí que não deu espaço aqui, não sobrou para mim. Ok? Mas aqui é alfa A mais beta mais alfa B. E o último e mais fácil, né? Que é o axioma 8, né? Que eu tenho que provar que para qualquer matriz que esteja em M, tá? E eu pegar o número e multiplicar por essa matriz, vai dar a própria matriz. Então, 1 vezes A, 1 é o número, 1 substitua essas coordenadas da matriz. Opa, professor, 1 eu vou multiplicar por A, por 0, por B e por 0. Vou jogar 1 lá para dentro. Opa, mas eu sei que quanto que é 1 vezes A. Eu sei quanto que é 1 vezes 0 e assim sucessivamente. Então, 1 vez A dá A, 1 vez Bzinho dá Bzinho, 1 vez 0, 0, 1 vez 0, 0. Então, 1 vezes A vai dar essa matriz, que é justamente a matriz A. Portanto, o axioma 8 também é verificado, ok? Joia? 1 vez A é A. Então, portanto, como nós verificamos os 8 axiomas, podemos concluir que esse conjunto munido dessas operações forma um espaço vetorial, certo? E daí o exemplo 2, pessoal, tá? Ele também é um espaço vetorial, eu chamei de V, tá? Ele tem um exemplo muito parecido, acho que praticamente só muda a ordem aqui do 3x com 2x, tá? Ele está feito lá na página 105, que é o exemplo 5 do livro de vocês, que é um espaço vetorial esse conjunto aqui. O exemplo 3, que pergunta se ele é um espaço vetorial, é o espaço dos polinômios de grau 3, tá? Então ele também está provado que é um espaço vetorial, ele está na página 109 e é o exemplo 7, então basta olhar lá e verificar os 8 axiomas. Para provar que isso aqui, que esse conjunto com essas operações é um espaço vetorial, basta olhar lá no exemplo 8 da página 110, que está provado. Ok, pessoal? Então, bons estudos para vocês. Depois eu faço a questão 3 e disponibilizo para todos, pessoal. Um abraço e até mais.